Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na nossa provavelmente penúltima aula de filosofia e hoje a gente vai seguir aquela temática de dois temas por aula e a gente vai falar inicialmente sobre Immanuel Kant e a crítica dele à razão e depois a gente vai falar sobre Augusto Comte e a crítica dele não, o pensamento positivista dele. Então vamos lá. Iniciando aqui sobre kantismo, né, filosofia de Immanuel Kant, vamos dar uma introdução sobre quem ele era. Immanuel Kant foi um filósofo pós-iluminista, como vocês estão bem lembrados, na última aula a gente falou sobre iluminismo na Europa, nascido na Alemanha. Ele era um professor universitário e ele nunca deixou a cidade onde ele nasceu. E as pessoas que conviviam com ele falavam que ele era muito rígido e muito pontual. E por conta disso, ele, naquela época, escreveu vários artigos científicos e filosóficos, sendo o livro mais famoso dele, como está aí no desenho, A Crítica da Razão Pura. Nessa época, como vocês estão bem lembrados também, os filósofos estavam discutindo sobre a filosofia empirista e a filosofia racionalista. Caso vocês não lembrem, o empirismo ele é a filosofia que fala que você deve adquirir verdades através das experiências vividas, enquanto que o racionalismo diz que você deve adquirir verdades através da razão. E então nessa época os pensadores estavam discutindo qual dessas duas formas seria melhor para se chegar na verdade. A Europa inteira nessa época estava com sede dessa verdade, né, de expandir mais nesse campo científico. E Kant foi o pensador que conseguiu unificar tanto o empirismo com o racionalismo. Vamos lá. Kant, quando ele leu os escritos de David Hume, que foi um filósofo da época, empirista, ele conseguiu formular um pensamento que, como eu disse antes, uniu a razão com o empirismo. E aí, como que ele faz para unir essas duas formas de pensamento? Para ele, o conhecimento vai se iniciar nas experiências vividas, que é onde você vai adquirir este conhecimento, mas você só vai conseguir organizar esse pensamento para passar para outras pessoas ou manter ele dentro da sua cabeça através da sua razão. E aí ele cria dois conceitos, né, chamados a priori e a posteriori, que são duas formas de você gerar um conhecimento, dois tipos de conhecimento. Para ele, as afirmações científicas e verdadeiras, elas podem ser baseadas na razão ou no empirismo. Então aí você já vê a diferença dele para os outros filósofos. Enquanto que os outros filósofos estavam discutindo qual das duas formas seria melhor, para ele as duas formas são válidas. Caso você adquira um conhecimento através da razão, você não vai gerar um conhecimento novo, você só vai afirmar algo que você já sabia a posteriori. A posteriori não, a priori. Por exemplo, o círculo ser redondo. Todo mundo já sabia que o círculo é redondo, mas você afirmar isso, você não está gerando conhecimento novo, você está só afirmando o que eu já sabia a priori. Ou então, outro exemplo que eu coloquei aqui. A gravidade, ela é igual em todos os pontos da Terra. Então, a gravidade que aqui é 10 metros por segundo, na China também vai ser 10 metros por segundo. E assim por diante. Você afirmar isso, você não está gerando conhecimento novo, você só está replicando o que já sabia a priori. Mas se você gerar um conhecimento novo, um pensamento inédito, esse conhecimento gerado vai ser chamado de a posteriori. E esse pensamento ele só é gerado através das experiências de vida ou das experiências científicas. Aí eu coloquei aqui dois exemplos bem bestinhos, assim, só para a gente entender um pouco aqui o conceito dele. Por exemplo, fulano estava vestindo uma camisa azul. Você não sabe quem é o fulano, mas você sabe as duas coisas. Você sabe que ele, fulano, é uma pessoa e que, e que o que ele está vestindo é uma camisa, certo? Isso você já sabia a priori. Agora, que a camisa é azul,
É um conhecimento a posteriori. Por quê? Porque para alguém saber que essa camisa é azul e que essa pessoa está vestindo uma camisa azul, ela deve ter tido uma experiência a posteriori. Ou seja, ela gerou através das experiências vividas este conhecimento. Ou então, você está andando na rua e você vê uma pessoa sendo atropelada. O carro que atropelou era um Fusca. Você sabe que uma pessoa está na rua, isso é um conhecimento a priori, mas o fato de que essa pessoa foi atropelada e que foi atropelada por um Fusca é um conhecimento a posteriori. É uma experiência vivida que você adquiriu. E outro conceito, pessoal, também que o Kant fala é a moral e a ética dele. Kant, diferente. Então, para ele, algumas coisas que você faz na vida devem ser tidas como uma lei universal. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você está dirigindo seu carro e você para num farol vermelho. Aí você vai se perguntar, por que eu parei no farol vermelho? Porque eu não quero machucar as pessoas, porque eu não quero bater no carro, porque eu não quero tomar uma multa. Para Kant, isso tá errado, você pensar dessa forma. Você tem que parar no farol vermelho, porque é assim que as coisas são. E essa coisa que você faz, como se você quisesse que todo mundo fizesse igual, ele vai chamar de imperativo categórico. E o que isso quer dizer? Por exemplo, voltando ao exemplo de parar no farol. Você, como motorista, você não quer que todo mundo saia andando igual um louco por aí, ultrapassando o farol, atropelando gente no farol, batendo o carro no farol, enfim. E para isso ser respeitado, você vai, seguindo a moral kantiana, você vai ser a primeira pessoa que vai parar no farol vermelho. Fazendo aquilo, ele acredita que todas as outras pessoas também deveriam replicar seu ato para que se obtenha, para que seja obtida na história não, no mundo inteiro, essa lei universal de você fazer uma coisa, não porque você espera que se obtenham resultados através daquilo, mas para que coisas boas sejam atingidas no mundo. Por outro lado, ele também fala de uma coisa chamada imperativo hipotético, que é feito de acordo com as emoções e com fins externos. Novamente, enquanto que no imperativo categórico, você, voltando ao exemplo novamente do farol, você para seu carro porque sim, porque é uma coisa que todo mundo deveria fazer no farol vermelho, no imperativo hipotético, você vai seguir, você vai parar no farol vermelho também, mas seus motivos vão ser outros. Seus motivos vão ser que, por exemplo, você não quer tomar uma multa, ou você não quer atropelar uma pessoa, enfim. Você não vai fazer as coisas porque sim. Você vai fazer as coisas porque você tem outro motivo. E isso também, para alguns pensadores cristãos, foi mais influenciado depois, porque, por exemplo, você pode fazer uma coisa que está escrita na Bíblia para um pensador cristão, e os fundos disso é porque, voltando ao imperativo categórico, porque Deus assim falou, por exemplo. E também isso poderia ser lido como porque sim. Kant, então, para os pensadores a posteriori dele, que vieram depois dele, e que seguiram a linha de pensamento dele, vão utilizar o imperativo categórico também no estudo bíblico. Bom, sobre Kant, ele é um pensador muito complexo, mas geralmente em vestibular o que eles mais vão cobrar vai ser esses conhecimentos gerados a priori e a posteriori. A época que ele viveu, né, e o que ele trazia de conhecimento no geral, e também, principalmente, o imperativo categórico. O imperativo hipotético nem tanto, mas imperativo categórico é bom, é uma coisa boa de se estudar. Cai bastante em vestibular. E agora vamos falar sobre outro pensador aqui, Augusto Comte. Augusto Comte, não sei se vocês já viram na aula de sociologia, ele é considerado o pai da sociologia moderna. Ele foi o fundador da sociologia e ele nasceu na França no século XVIII.
Como influência, ele teve muita influência do pensamento socialista e ateu na época. E depois dele, muitos pensadores foram influenciados também, principalmente os sociólogos como Karl Marx e Emile Durkheim. Para Augusto Comte, a sociedade, ela é importante a gente também estudar não, saber como que era a sociedade dessa época. A Europa nessa época estava passando por diversas revoluções sociais, por conta da Revolução Industrial que estava começando, e também por revoluções políticas. Então as pessoas estavam saindo das monarquias, indo para repúblicas, é, acabando com os vínculos que a igreja tinha com o Estado. E em meio a tudo isso, Augusto Comte propõe que a sociedade também é uma coisa para se estudar. E como que ele propõe que a gente estude a sociedade? Ele fala que a gente deveria estudar a sociedade através de uma visão científica e racional das coisas. E para ele a gente pode dividir toda a sociedade e o pensamento que ela tem em seria o segundo e irreversível seria o terceiro. O metafísico para ele ia ser a sociedade, por exemplo, grega ou chinesa ou egípcia antiga, que é uma sociedade que está muito mais atrelada, muito mais ligada com o religioso e que essa sociedade não tem muitos objetivos científicos. Aí, muitos anos depois, essa sociedade vai se evoluir não, ela vai evoluir naturalmente para uma sociedade científica, que aí já vai ser uma sociedade mais desvinculada com a religião e que está querendo buscar mais esse lado científico, né, esse progresso científico. E no fim, depois que essa sociedade para o pensador se, entre aspas, libertou de essa moralidade e o pensamento metafísico e foi totalmente para o científico, a sociedade entra no estágio irreversível, que é o que Augusto Comte propõe como o progresso dele. E, bom, criando essa nova forma de estudo, ele também propõe uma nova forma de ciência. E como seria essa ciência? Seria uma ciência humanitária e social, ou seja, uma ciência que vai estudar e vai beneficiar principalmente o humano e a sociedade. Claro, isso na visão de Augusto Comte, né? E para isso ele vai criar a escola e mais tarde vão criar uma igreja positivista. Positivista seria o pensamento que ele tem. Nessa escola de pensamento, as pessoas estavam buscando atingir uma sociedade extremamente racionalista, progressista e ateia. Por que ateia? Porque para eles, o progresso científico torna todas as religiões obsoletas. O que seria obsoleta? Obsoleta pode também ser colocado como um sinônimo para ultrapassado. Lembrando que isso aqui é só a opinião do Augusto Comte, né, pessoal? Não é minha opinião, não. Mas então você já vê aqui onde que está a influência dele da época, né? Como eu disse, ele tinha esse pensamento tanto socialista quanto ateu. E para ele, o progresso científico deveria eliminar tantas questões emocionais quanto religiosas da sociedade para ter esse progresso em si. E, bom, qual foi não só o primeiro, mas qual foi o único país no mundo inteiro que adotou o positivismo na filosofia política dele? Foi o Brasil. E onde que a gente vai ver essa adoção? Essa adoção vai se dar na proclamação da República. Por quê? Antes da República, a gente vivia numa monarquia. E essa monarquia, ela era um estado monarquista, né, obviamente, mas, sobretudo, ela era uma monarquia católica. O Brasil era um país muito mais religioso do que era hoje. E os pensadores que proclamaram a República, eles tinham muita influência positivista. Até hoje,
o setor do Brasil que mais tem influência positivista é o Exército. E foi justamente o Exército que deu o golpe na monarquia e que proclamou a República. E, bom, eu coloquei aqui uma frase de. Não sei se conseguem ver o meu mouse aqui na gravação, mas é uma frase que diz o seguinte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Essa é uma frase de Augusto Conte. E o que está na nossa bandeira? Ordem e progresso. A ordem veio através do, da força militar do Estado, que deu o golpe na monarquia, e o progresso, eles almejavam, eles queriam atingir um progresso eliminando a monarquia. Então aí vocês até adquiriram agora um pouquinho de conhecimento histórico sobre a bandeira do país, porque que ela tem esse lema, ordem e progresso. Nada mais nada menos é porque o Brasil é e foi o único país do mundo inteiro que adotou positivismo no pensamento do governo. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula foi isso. É, espero daqui uma ou duas semanas gravar que vai ser a penúltima ou a última aula de filosofia desse ano. E, enfim, qualquer dúvida, por favor, mandem lá no grupo lá do WhatsApp ou no Classroom. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.